Queridos alunos da Escola Bíblica Dominical, é sempre um prazer estar aqui com vocês, batendo aquele papo sobre Escola Bíblica Dominical. Eu espero que esteja tudo bem com você, e se você entrou aí e não é inscrito neste canal, é proibido deixar de se inscrever. Então não deixe de se inscrever, acione o sininho para que você possa receber todas as notificações do canal e dar o seu joinha, o seu like, papo firme. Se você não gostar, você dá o seu dislike, papo furado, não é assim? Então vamos lá para a nossa aula, lição de número 4, cuidado e apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão no reino de Deus. Eu sou o Aguinaldo, nós somos aqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Se você estiver gostando dessa aula e ela tiver um conteúdo que está ali dando um auxílio, um subsídio, deixa o seu comentário aí para fortalecer o nosso vídeo. O tema é o cuidado e apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão no reino de Deus. Texto áureo diz: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. 1 Coríntios 9, 14. A nossa verdade aplicada diz: de acordo com as escrituras, cada membro do corpo de Cristo é responsável pelo cuidado e sustento dos obreiros fiéis no exercício do ministério cristão. Quais são os objetivos dessa lição? Atenta aí, professor, porque os objetivos eles norteiam o assunto. Lembrando também que nós não somos uma aula, é só um resumo, uma sinopse para lhe trazer algum auxílio dentro daquilo que você já tem estudado, buscado e que o Espírito Santo tem te iluminado na aplicação desta lição. Ressaltar ao cuidado de Deus com seus obreiros, saber que Deus ampara quem socorre seus obreiros e compreender que o cuidado dos obreiros é dever da igreja. O nosso texto de referência nós não vamos ler, e não é de costume para nós enxugarmos esse vídeo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 3, 4, 7, 12 e 13. Lembrando que esse tema é um tema que pode gerar bastante polêmica na sala de aula. Então eu quero já dar uma orientação a você, meu amigo professor, superintendente, que de repente possa estar instruindo os seus professores. Evite entrar em falatórios inúteis. Se você vê que a aula está desembocando para um outro caminho de improdutividade e um caminho sem instrução valorosas, pare, dá um break na sua aula, para que você não perca o rumo e a aula acaba perdendo o seu ideal de instrução. O tema é polêmico e o professor precisa ter maturidade para poder estar ministrando essa aula com excelência. A nossa introdução diz: nesta lição abordaremos os princípios bíblicos envolvidos no sustento dos obreiros cristãos e a responsabilidade dos membros do corpo de Cristo. Analisando alguns relatos bíblicos sobre o sustento dos sacerdotes, levitas, profetas nos tempos do Antigo Testamento. O tópico 1, o cuidado de Deus com os obreiros. Deus vocacionou alguns homens ao sacerdócio para que cuidassem do tabernáculo e fossem seus mediadores junto ao povo, que é Números, capítulo 18, verso 9. Devido a essas responsabilidades, Deus passou a cuidar do sacerdote e da sua família. Vamos ler, que é importante nós lermos esse texto citado no livro de Números. 18:8 diz assim: disse mais o Senhor a Arão: eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, dei-as por direito perpétuo como porção a ti e aos teus filhos. 9 diz: isto terás das coisas santíssimas, não darás ao fogo todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas ofertas pelo pecado, e com todas as suas ofertas pela culpa que me apresentarem. Serão coisas santíssimas para ti e para os teus filhos. Analisando Números, capítulo 18, nós vamos entender que o texto fala a respeito dos deveres e dos direitos dos sacerdotes. Que o discorrer do texto diz
que o sacerdote viveria dessas ofertas, haveria parte dessas ofertas entregue ao sacerdote, e o sacerdote devolveria parte dessas ofertas como sendo o dízimo dos dízimos. Isso está no capítulo 18 e no verso 26. O dízimo foi o meio de que Deus também supriu a necessidade dos sacerdotes, daquele que vivia oficializando na tenda e partindo daí para o templo. É claro que hoje a nomenclatura altar tomou uma ideia de um local muito sagrado. Todavia, o que a gente chama de altar na igreja, na verdade, não é bem o altar. Nós temos uma tribuna, onde se assentam os convidados de honra, e um púlpito, onde são convidados para falar determinadas pessoas. Isso para nós entendermos e desconfigurarmos a ideia de que o local é o mais sagrado dentro de um templo, porque isso vai também disseminando uma ideia de superioridade daqueles que estão em cima em relação àqueles que estão na parte de baixo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 10, diz que nós temos um altar. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nós somos um sacrifício vivo. Então, nós temos um altar que devemos nos oferecer como sacrifício vivo, porque o templo de Deus hoje somos nós. Para nós entendermos esse conceito de maneira mais nobre e não cultivarmos uma ideia medieval que foi propagada e sustentada por muito tempo em nosso meio. O tópico 1, subtópico 1 diz o cuidado de Deus com os sacerdotes. Então, seguindo essa ideia, Deus separou homens para o sacerdócio, garantindo o seu sustento, e ainda escolheu levitas para o trabalho do tabernáculo, cuidando do sustento deles também. Outro ponto que a gente precisa analisar com bastante lucidez é o caso do sacerdócio. Eu não posso comparar um sacerdote do Antigo com um sacerdote do Novo. Na Idade Média, os líderes eram tidos como sacerdote, ou seja, o povo precisava ir até eles, até para confessar os seus pecados no confessionário, porque aquilo também gerava uma ideia mercantilista. Hoje, no Novo Testamento, na implantação do Evangelho de Jesus, todos nós somos sacerdotes. É o que a Bíblia diz na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 5. Vós sois pedras vivas, edificado casa espiritual, sacerdócio real. Então, todos nós hoje somos sacerdotes, para nós não culminarmos na ideia de que a liderança da igreja é o sacerdote, porque isso acaba desembocando em uma ideia medieval. E é perigoso nós resgatarmos uma ideia tão negra da igreja para os nossos dias atuais. Isso seria ser capcioso para enganar as pessoas, e nós precisamos trazer às pessoas o esclarecimento e a lucidez dos fatos para que elas possam servir a Deus de coração sincero, limpo, e também obedecer os seus pastores honrando-o, de modo que eles possam conquistar essa honra e essa obediência à palavra dentro de tudo aquilo que ele entrega para o seu povo. O povo ele é muito observador e ele está sempre observando as atitudes de um líder em relação a ele, se o líder entrega algo ou se o líder só pede sem que ele entregue algo para o povo. Por isso, no início eu falei que esta aula pode gerar muita polêmica dentro da sala e o professor precisa ter maturidade para que ele possa contornar com classe e elegância, sem ser grosso com nenhum aluno, porque os alunos são as joias mais valiosas do professor. Ele precisa ter categoria para não se perder no meio da sua aula. O 1:2 diz a oferta e os sacerdotes. Deus mandou que as ofertas de manjarem fossem entregues nas mãos dos filhos de Arão,
E quando o ofertante apresentava a sua oferta, o sacerdote tinha o direito de ficar com parte dela, queimando incenso sobre o altar, como cheiro suave ao Senhor. Para comer da oferta era imprescindível ter uma vida santa. Segundo a Bíblia de Estudo Verbe-se, quando alguém da família sacerdotal fosse comer do sacrifício dados a Deus, era necessário se purificar cerimonialmente e tratar os alimentos com reverência, ou seja, era o que eles estavam recebendo e estava sendo ofertado a Deus e parte ficando para eles. Então eles não poderiam tratar aquilo ali de modo banal, irreverente, usar ao seu bel prazer, sem estar discernindo qual o propósito daquela oferta e o alcance dela para o benefício deles. Por isso havia todo um cerimonial de purificação, de santificação, e tratar essas ofertas de modo sério. Isso era a responsabilidade do sacerdote. 1:3 diz, a responsabilidade dos obreiros com as ofertas. As ofertas para os sacerdotes deviam seguir o que foi estabelecido por Deus, sempre seguir a metodologia de Deus. Por isso, competia aos sacerdotes cuidar para que as ofertas não fossem profanadas, como fizeram Nadab e Abiú, filhos de Arão, que está lá em Levítico capítulo 10. A maneira como esses dois sacerdotes trataram as coisas de Deus demonstra rebelião, um pecado comparado à feitiçaria. É o que nós estávamos falando. A seriedade do ofício que um pastor exerce faz com que ele trate as coisas de Deus com muito temor e tremor e responsabilidade para com Deus, para consigo mesmo e para com o povo. Nadab e Abiú não honraram o seu ministério, tratando as coisas do Senhor como algo secundário e sem importância, apesar de todos os privilégios de que desfrutavam junto à congregação de Israel. Será que os privilégios que eles desfrutavam fez com que eles passassem a tratar aquilo ali como uma coisa qualquer? O que você acha desse assunto? Essa lição é de uma responsabilidade incomum para quem for lecionar, vá na oração com temor e tremor diante de Deus e sempre a favor da palavra de Deus, dando honra aos obreiros. O 2 diz, é válido o obreiro receber auxílio da igreja a qual serve. Tomemos como referencial o que disse o apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Sim, é claro, é óbvio. Paulo está sendo enfático em relação ao obreiro que, mantido pela igreja, tem mais tempo de buscar a Deus, de se consagrar, tem mais tempo de conhecer as Escrituras, de preparar excelentes comidas, cardápios espirituais para o povo ser nutrido, alimentado. Ele tem mais tempo de cuidar da sua vida espiritual, da sua vida intelectual, da sua vida emocional, para que ele possa estar cuidando do povo de Deus da maneira que Deus quer. Então Paulo está falando, que viva do evangelho esses que entregam a sua vida e que se transformam em pessoas onde outras pessoas possam encontrar um bom conselho, uma boa palavra, uma boa amizade, possam encontrar um refúgio em um momento de tempestade. Devido a isso, Paulo traz essa recomendação. Então, isso é uma norma bíblica. O obreiro é digno do seu salário. Deus se agrada de abençoar seus filhos, por isso devemos ser igualmente abençoadores. Deus é abundante em graça e nos ensina a reconhecer o trabalho dos nossos líderes. Todo povo que se sente amado pela liderança e vê que o coração do líder não está na obra física, mas está na obra humana que está sendo tratada ali naquele ambiente, esse povo não terá dificuldade de amar e nem de respeitar essa liderança e de honrar essa liderança da melhor forma possível. Vamos ler um texto para nós entendermos essa colocação. Vamos ler 2 textos para entendermos melhor esse assunto. O primeiro texto se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 12, que é um conselho que os mais maduros dão a Roboão, quando ele, assumindo o seu pai Salomão, pede conselhos, tanto com os seus amigos que
são novos, quanto aos anciões, que são os contemporâneos do seu pai. Os amigos do seu pai dão um excelente conselho a Roboão. Todavia, Roboão não quis. Talvez, carregando aquela filosofia, se conselho fosse bom, ninguém daria. O que os mais velhos disse a Roboão? E eles lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Olha que didática tem esse texto em relação à nossa liderança, a nós líderes. Esse ponto aqui é de extrema relevância dentro do assunto abordado dessa lição. Não é pela imposição que um líder vai ser honrado. Ele vai ser honrado justamente pela entrega dele. Foi justamente o que Jesus ensinou e nós vamos chegar lá. Agora vamos falar a respeito de Davi, que Deus chamou a Davi, e no Salmo 78, no verso 70, 71 e 72, diz assim: também escolheu a Davi o seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. A ARC traz a seguinte colocação no verso 72. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Está falando de Davi. E andando mais adiante, indo até o Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, nós temos a passagem em que Jesus está dando uma orientação aos seus discípulos, porque justamente o Tiago e o João estão pedindo a Jesus para sentar um à sua direita e um à sua esquerda no seu reino. E os 10 estão brigando entre si, discutindo, perguntando: e deles? Quanto a eles, qual será o posicionamento diante do trono de Jesus? Jesus chama eles para si e diz assim, no verso 42 e 43. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabei que os que são considerados governadores dos povos, lá fora, têm-nos sob o seu domínio, e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Jesus está propagando uma ideia, um conceito de uma liderança servidora, de que quanto mais você serve aqueles a quem você foi colocado para liderar, esse serviço que é dado ao povo retorna para a liderança até de maneira dobrada, porque é um dando para vários, e vários vão devolver esse amor, essa honra para a liderança. Eu quero até, inclusive, falar de um assunto aqui que é importante para o nosso entendimento, mas vou falar mais para frente. O obreiro é digno do seu salário, honrando os obreiros que se empenham na obra de Deus, é o tópico 2, subtópico 2. No antigo, o povo abençoava os sacerdotes com suas ofertas. Hoje, apesar das recomendações bíblicas sobre o assunto, muitos crentes se opõem a essa ordenança. Talvez isso aconteça por falta de conhecimento das Escrituras ou pelo declínio ético que tem invadido muitos ministérios. Por qual motivo você acha que o povo, você acredita que o povo tem fechado as mãos na hora de contribuir para a casa de Deus? Frente a isso, é oportuno buscar entendimento nos textos que tratam da manutenção dos obreiros da casa de Deus. Os obreiros precisam, aqueles que vivem
que se dedicam, que se entregam. É honra para o povo de Deus mantê-los, desde que eles estão recebendo, por meio daquele canal, algo de Deus, quando se reúnem para cultuar a Deus. O povo está ali sempre sedento de um bom louvor, de uma boa palavra, de que seja passado para eles a necessidade de se buscar a Deus, de ter fome de Deus, de ser cheio de Deus, da presença e do Espírito Santo. Importante esses pontos, porque a liderança, em todos os aspectos, é referencial para a igreja. O 2.3 diz: cuidar dos obreiros é um compromisso da fé. Da fé aqui é um compromisso dos crentes. É claro que isso acaba sendo dentro de uma reciprocidade. Se há uma reciprocidade, com certeza, com maior facilidade, o povo honrará esse compromisso da manutenção da casa de Deus e dos obreiros da casa de Deus. O 3.3 diz: o Senhor sustenta os seus. Primeira coisa que quem depende da obra de Deus precisa ter de modo sobrenatural é a dependência de Deus. A certeza do chamado faz com que você aprenda a depender de Deus e da provisão de Deus. O profeta Elias experimentou o cuidado de Deus que o sustentou em momentos de muita adversidade. Elias, após atingir o auge do seu ministério, também nem sei se seria certa a colocação auge, não sei se o ministério tem esse momento que nós poderíamos humanizar e chamar de auge, talvez não, mas após ter todo aquele momento nobre no Monte Carmelo e matar os profetas de Baal e de Azerá, ele, ameaçado por Jezabel, ele foge e Deus ensina o profeta Elias a depender dele. Tem momentos que Deus está tratando conosco e Deus estará nos ensinando que a nossa dependência é dele. E muitas das vezes nós não conseguimos entender isso e entramos em desespero. Ele manda Elias para o ribeiro de Querite, e Querite quer dizer cortar rente, colocar no tamanho certo. Deus está trabalhando na vida de Elias. Elias está sendo, apesar daquele auge, tem muita coisa em Elias que ele precisa entender que a dependência dele é de Deus. Então Deus leva ele para Querite e corta ele rente. Corta ele do tamanho certo. Elias, você não pode nem ser maior nem menor. Na minha obra você vai se encaixar dentro do tamanho que eu quero que você esteja. Então Deus tira Elias de Querite e leva para Serepta. Serepta quer dizer lugar de fundição, aonde é fundido o ouro, a prata. Deus está trabalhando em Elias para fazer de Elias uma peça melhor. E para isso ele precisava estar no tamanho certo e ser fundido por Deus. Todo ministério que tem homens do tamanho certo e fundido por Deus, trabalhado, moldado por Deus, com certeza esse será um ministério de sucesso. O que você acha dessas colocações? O 3.1 diz: o sustento de Deus ao seu ungido. Deus sustenta ele em Querite, Deus sustenta ele em Serepta e Deus sustenta ele por um anjo no deserto, quando ele, desiludido, deitou, pediu a morte e dormiu. O anjo bateu nele e falou: Elias, acorda, come pão e bebe água. Elias prontamente acordou, comeu pão, bebeu água e voltou a dormir. O anjo novamente chama ele, se a gente lê isso em 1 Reis 19, o anjo novamente chama ele e fala: Elias, come pão, bebe água e caminha. Sua caminhada é longa, está desanimado pelas oposições e pelas lutas ministeriais.
têm se frustrados com momentos difíceis e adversos, com as vicissitudes que o caminho do ministério te apresenta, come pão e bebe água, porque a sua caminhada é longa. Não se deixa esmorecer. Come pão e bebe água. Força você obterá para prosseguir na sua jornada. O 3:2 diz: Deus prepara o socorro aos seus servos. Obadias, o administrador encarregado pelo palácio de Acabe e Jezabel, muito temia ao Senhor, mesmo vivendo no reino do norte, um ambiente inóspito e de fome extrema. Obadias foi usado para alimentar os profetas. E quando Elias achou que só tinha ele falou: Elias, menos. Baixe sua bola, você não é a última bolacha do biscoito, e nem a última água do deserto. Eu separei 7.000 que não se dobraram. Menos, Elias. Você não é o superstar do reino do norte, da galeria dos profetas. Ainda tem mais. Então, menos. Todas as vezes que nós acharmos que nós somos os melhores do ambiente, Deus vai falar para nós: menos. Tem tantos outros aí que eu separei, que eu conservei, que eu preservei. Você não é essa coisa toda que você pensa. E às vezes a pessoa acha que sem mim não funciona. Se eu não fizer, não anda. Se eu não estar presente, não vai. Calma, muita calma. Lembra, a obra, ela é de Deus. Ela não pode parar. Tira a mão do meio, senão vai se machucar. O 3:2, então, Deus prepara o socorro aos seus servos, e Deus prepara o Obadias, e ele alimenta cerca de 100 profetas com pão e água, gastando do seu empreendimento, e Deus preserva, por meio da vida de Obadias, 100 profetas. Claro, nós vamos ter outros que foram preservados por outros homens, porque Deus disse que havia 7.000 profetas. A história de Obadias entra aqui, sendo que, quando você lê capítulo 18 de 1 Reis, nós temos ali na narrativa Elias, Acabe e Obadias. Um homem de Deus, um homem perverso e um homem comprometido. Será que em todo o reino nós temos um homem de Deus, um homem perverso e um homem comprometido? O homem de Deus, Elias, o homem perverso, Acabe, e o homem comprometido era Obadias. Ele até tinha uma queda para o lado da crença do profeta, mas o seu comprometimento com o perverso Acabe fazia com que ele não aderisse ao estilo de vida de fé de Elias e dos profetas. Todavia, havia uma certa admiração pela vida de fé daqueles homens. Mas o comprometimento fez ele perder os benefícios da vida do homem de Deus. O 3:3 diz: o cuidado de Deus com seus ungidos. Quando o profeta falava em nome de Deus, era como se o próprio Deus estivesse falando pela boca do homem. Quando ia a Sunem, o profeta Eliseu era alimentado por uma mulher rica, em cuja casa não faltava pão. Então nós estamos saindo de Elias para Eliseu, que também foi ser alimentada, dessa vez contrapondo o caso de Elias, por uma mulher que tinha condições de sustentar. Ela teve uma boa impressão de Eliseu ao observar o seu comportamento. Todas as vezes que Eliseu passava por Sunem, ele era observado por aquela mulher. Era o profeta, então, do Reino do Norte, conhecido provavelmente em toda a região. E ela chamou este homem de Deus para poder se alimentar, sentar à mesa, comer pão, comer uma refeição com ela e com seu esposo. Aquele convívio contínuo fez com que ela percebesse que aquele homem que ali estava era um santo homem de Deus. Ela não conheceu Eliseu simplesmente por ele passar. Não, aquele casal comungou com Eliseu. Se você ler o 4 de 2 Reis, verso 8, 9 em diante, você vai perceber o que eu estou te falando. Então, depois de comungar com esse homem, certa feita ele passa. E ela disse para o seu esposo: vejo que aquele homem que passa é um santo homem de Deus. Só vamos saber se as pessoas são pessoas de Deus se comungarmos com ela. E comungando com Eliseu,
ela chegou a essa própria definição. Não cabe a nenhum de nós nos autoconclamarmos e nos adjetivarmos como pessoas de Deus. Não, eu sou a mulher de Deus, eu sou o homem de Deus, eu sou o jovem de Deus. Não. Quem nos adjetiva como uma pessoa de Deus são as pessoas que convivem conosco e que estão vendo a nossa procedência, o nosso agir. Concluindo essa lição, mas antes de concluir, eu quero voltar a falar daquele assunto que eu falei, mais tarde a gente fala. Deus não deixa seus obreiros sem provisão e ele lhes envia os recursos necessários, levantando pessoas para alimentar e abrigar aqueles que se empenham pelo reino. O que eu fiquei de falar e vou falar agora no final? No contexto bíblico, quando um pastor cuidava do seu rebanho, das ovelhas, animais, com todo o amor, carinho, dando pasto, água, alimento, esse rebanho crescia, se multiplicava. E automaticamente esse pastor se beneficiava desse rebanho, que crescia e que crescia saudável. Então, se o rebanho crescia, o pastor tinha mais leite, mais lã, mais carne, mais chifre, que era valioso para fazer, inclusive, cornetas. Em todas as áreas, aumentava também o benefício do pastor. Mas por que aumentava? Porque ele estava cuidando com todo o seu amor daquele rebanho. Jacó, na casa de Labão, inclusive, aumentou o seu rebanho. Trazendo para o nosso contexto, o que acontece? Da mesma forma, se você tem um rebanho bem cuidado e esse rebanho, por meio do cuidado, ele cresce, então o pastor se beneficia desse crescimento. Ou seja, ele dá para as ovelhas o seu melhor e ele tem o retorno daquele melhor que ele está dando de volta a ele. É assim, na verdade, que funciona as coisas do reino de Deus. Você dá e você recebe. É dando que se recebe, como diz o ditado. Deus abençoe a sua vida e não se esqueça. Tem sido bênção essa aula para você? Tem agregado ao seu conhecimento? Não deixe de deixar o seu comentário aí para nós estarmos fazendo essa observação e estar cada dia mais melhorando os nossos estudos. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro.